Você quer conhecer um pouco mais sobre o livro de Êxodo? Você tem interesse em aprender sobre esse livro, que é um livro tão rico, que tem grandes histórias, tem prodígios, milagres, tem as pragas, tem a abertura do Mar Vermelho, tem o famoso 10 mandamentos e as leis. Você quer aprender um pouco mais sobre esse livro? Fique no vídeo de hoje, que esse vídeo é exatamente para falar sobre isso, sobre o livro de Êxodo. Saudações, queridos e queridas do Biblionauta, sejam muito bem-vindos. Já vai colocando o like aí, já vai indo no like, já vai comentando, compartilhando esse vídeo para suas redes sociais. Comenta aí, compartilhe para os teus amigos que se interessam em bom conteúdo bíblico. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Êxodo tem muita coisa a nos ensinar, então desde já vai aí, comenta, já deixa as dúvidas também, porque vai sair no futuro dúvidas sobre o livro de Êxodo, mas o vídeo de hoje, já ia falar livro, o vídeo de hoje é para ser um panorama de Êxodo, para falarmos sobre o livro de Êxodo. E não siga o Biblionauta aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, temos verificado, tem muita gente assistindo os vídeos, mas não é inscrito, vai lá, se inscreve, ative as notificações, participe do engajamento conosco. Nós estamos com uma meta para o mês de fevereiro alcançar 500 inscritos e avançando para o mês de março chegarmos aí aos 1000 inscritos, e a gente só pode conseguir se você também compartilhar. E como a gente falou no vídeo passado, a meta, a ideia não é para ficar famoso ou coisa do tipo, a ideia é para disseminar boa teologia. Então vamos lá, vamos falar sobre o livro de Êxodo. Primeiramente, o que nós temos a aprender sobre o livro de Êxodo? O título do segundo livro, assim como o de Gênesis, quem não assistiu, vai lá, que aqui tem no canal, Panorama sobre Gênesis, e também já saiu vídeo sobre dúvidas de Gênesis, e agora Panorama de Êxodo, assim como Gênesis. Êxodo não é o nome original do livro, é o nome advindo da Septuaginta. Se você escutar barulho aí no fundo, é avião, viu? Basta a gente vai marcar aqui para fazer os vídeos, aí os aviões começam a decolar. Sim, sem mais delongas, o livro de Êxodo, o nome não é o título original, assim como o de Gênesis. Normalmente, como a gente já viu na cultura hebraica, os nomes dos livros eram normalmente as primeiras palavras, a primeira frase. Então, no caso, Gênesis é um título grego que foi dado na Septuaginta, e a gente sabe, como foi falado no vídeo anterior, Bereshit era o nome em hebraico. E Êxodo, então, significa saída, foi dado pelos autores da tradução da Septuaginta em grego, mas o nome original é o Eleshemot, e esses são os nomes, o Veleshemot. E esses são os nomes. É óbvio que a gente não vai mais ficar chamando esse nome em hebraico para a nossa cultura, já que nos acostumamos com o nome Êxodo, e esse nome aqui que nós vamos tratar. E depois de 430 anos, durante os quais Israel foi oprimido no Egito, Deus levantou Moisés para libertá-lo. Vocês sabem que desde a ida, lá no final do livro de Gênesis, José mandou buscar todos os seus parentes, ou seja, todos os seus irmãos, e seu pai Jacó, que é Israel, e foram habitar no Egito, na terra de Gósen. Então, o livro de Êxodo está explicando os eventos que se deram depois disso. E aí, o livro de Êxodo, nós temos algumas coisas que podemos aprender nele. Então, primeiramente, a gente já sabe que o título agora Êxodo significa saída ou libertação. Partimos da ideia de que a autoria, e conforme a tradição, é o Moisés, embora tenha toda uma discussão, mas como eu disse no vídeo passado, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre a hipótese documentária, que fala sobre a possibilidade de não ser Moisés, mas aqui assumimos Moisés, a autoria de Moisés, e ali ele foi escrito por mais ou menos entre 1400 a.C., só para termos uma ideia. E aí, o livro de Êxodo ele é feito com o propósito de registrar os acontecimentos da libertação de Israel do Egito e do seu desenvolvimento como nação. Como Israel deixa de ser um povo que era nômade, seminômade antes de ir para o Egito. No Egito ali é só mais um povo, mas como eles se tornam nação. Para ser nação não basta somente ter uma etnia, tem que ter terra, tem que ter leis, e se tornar uma nação mesmo. Então, o livro de Êxodo já narra essa transição e também a autoridade divina de confirmar Moisés, Deus confirmando Moisés como o líder,
como mediador da aliança e como grande profeta deles ali, e falando também de regras da adoração. Nesse sentido, o livro de Êxodo, a gente poderia dividir ele em 3 grandes partes. A primeira parte, né, vai do capítulo 1 ao capítulo 12, é Israel no Egito, e como Deus estava cuidando de Israel no Egito. Do 12 ao 18, Israel no deserto, na primeira parte ali, até chegar no Sinai. E do 19 ao 40 é Israel no Sinai, todos os aspectos do pacto. Então a gente vai ver que nessa primeira parte de Israel no Egito nós temos muitos milagres, Israel no deserto também nós temos muitos milagres, ali também já recebe algumas determinações, mas principalmente do 19 ao 40, que é no Sinai, fazendo o pacto, aí eles recebem muitas e muitas leis. Então você deve até ter percebido que o início de Êxodo, você tem uma narrativa que é muito, para a nossa cultura, é muito envolvente. Mas à medida que chega, que vai passando do deserto, vai deixando de ter tanto narrativa e milagre, chegando nas leis, alguns até desistem dessa parte. Mas essa parte, ela é muito importante, tá bom? Então, basicamente, lá no Egito, conta a história de como Israel estava, de como Deus levantou Moisés para ser o libertador, mas o seu modelo, e não o modelo de Moisés, que Moisés tentou sem Deus e fracassou, e era necessário ser como o Senhor. No deserto, como o Senhor cuidou do seu povo, após a travessia do Mar Vermelho, dando água, dando maná, dando codornizes, estava cuidando do seu povo, e por fim ali, fechando o pacto no Sinai. Esses 3 pontos vai te ajudar a entender melhor o livro de Êxodo. E a grosso modo, algumas coisas para a gente salientar aqui. Quando José se transferiu com sua família para o Egito, ele contava com 70 homens. 430 anos depois, conforme registrado lá em Êxodo 12, nós temos 600 mil homens. Isso é um dado interessante porque lá, na cultura antiga, a ideia de filhos era visto como um sinal de bênção do Senhor. Então, nesse caso, Israel, se ele se multiplicou de maneira muito grande, o povo de Israel, de 70 homens para 600 mil homens, e isso sem contar as mulheres, crianças, aqueles que estão fora da idade de contar, que são os mais jovens e os mais velhos, a quantia aí, a cifra pode chegar a milhões. Então, é sinal de bênção do Senhor, sinal de bênção do Senhor. O livro de Êxodo, então, falando numa lista, o que ele nos apresenta e o quanto isso é importante para entender a história de Israel como povo de Deus, que também é nossa história como povo de Deus. Nós temos lá sendo retratado a dureza da escravidão no Egito. Nós temos também a origem de Moisés, explicando como Moisés foi levantado por Deus. A fuga de Moisés para Midian. A epopeia da chamada de Moisés, como aconteceu. E nós temos o grande relato das 10 pragas, como as pragas estão linkadas umas às outras. E nós vamos fazer um vídeo especialmente só sobre as pragas. Então, vai ser um vídeo separado somente para falar sobre as pragas do Egito. Então, não dá para falar aqui a gente falando em panorama geral. E vamos ter um vídeo derivado desse, que é as pragas. E também dúvidas sobre Êxodo, você coloca aqui e lá no Instagram também, ou se você estiver no grupo de WhatsApp. Nós temos a instituição da Páscoa no final da última praga. E aí eles saindo do Egito, já vamos ter a travessia milagrosa do Mar Vermelho, que também lá na frente a gente pode falar sobre, porque tem pessoas querendo dizer que não houve isso daí, então a gente pode discutir mais lá na frente sobre o Mar Vermelho, caso vocês queiram, é só deixar aqui no comentário. E a peregrinação no deserto, então rumo à terra prometida, as providências de Deus para sustentar o seu povo na peregrinação. Então lembrem que nós temos a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, tanto para proteger do sol e da noite, quanto também para proteger das temperaturas muito altas e muito baixas. E nós temos a instituição da lei ali, lá no Sinai, a instituição do sacerdócio e do culto, a construção do tabernáculo e da Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança, e a consagração do tabernáculo. Queridos, então é muita coisa sobre o Êxodo. Cabe mencionar aqui alguns pontos importantes, como por exemplo, a consagração dos sacerdotes. Nós temos aqui a consagração dos sacerdotes, mostrava ali a santidade que exigia. Também outro evento que é bem marcante é o bezerro de ouro, que Deus acabava de dar para Moisés, que não era para eles tentar representar ele com nada, ele não se assemelhava a nada do que existia, e o povo está tentando adorar ao Senhor, e fizeram até um festival. Moisés morreu, mas a gente tem que celebrar
E aí Arão disse, olha, está aqui o Senhor que te tirou do Egito, mas formando um bezerro de ouro, e o Senhor condena aquilo. Então eles estão com as melhores das intenções, só que fazendo o contrário à lei do Senhor. Êxodo, e não somente Êxodo, Levite, Números lá para frente, vai mostrar como Deus detalhou para ser adorado. E quando a gente não liga para isso, quer fazer do nosso jeito, como é errado. O grande problema de Israel foi com a motivação que era boa, mas fazendo do jeito errado, sem esperar Moisés chegar para dar a instrução do Senhor. E o evento do bezerro de ouro lá, Deus se irou profundamente com Israel. Queridos, então isso aqui é um panorama geral. O livro de Êxodo nos ensina muita coisa, nos ensina como Israel sai de um povo que era seminômade e que é mais ali um povo oprimido no Egito e passa a se tornar, a ser liberto e virar nação. Entendendo também que foi o Senhor que estava no controle de tudo, conforme ele diz a Moisés, ele ia endurecer o coração de Faraó para ele mostrar os prodígios e mostrar que ele é poderoso tanto para os egípcios quanto para os israelitas. Então todos os eventos, no final das contas, estão orquestrados pelo Senhor. A gente vai sair um vídeo sobre as pragas, falando especificamente de como os eventos das pragas eram um conflito de divindades e como o Senhor estava mostrando que ele estava acima de todos os deuses. Até porque na antiguidade era visto conflito de povos, no final das contas era conflito de deuses desses povos. E vencia não o povo mais poderoso, mas sim a divindade mais poderosa. E a gente vê que cada praga afetava uma ou mais divindades do Egito, como a última, inclusive, que o faraó era visto como semideus. Mas a gente vai ver isso mais lá para frente. Então, que Deus continue abençoando você. Não pare de ler sua Bíblia. Leia sua Bíblia, mesmo aquelas partes que você acha mais difícil de ler e entender, leia. Vai fazendo as perguntas. Quem sabe, manda aqui para o canal, a gente tenta responder. Ou mesmo para você mesmo, quando voltar nessa leitura, vai estar muito mais esclarecido, porque à medida que a gente lê, vai esclarecendo. Forte abraço. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos lá, se inscreva. Esse canal aqui, inclusive, é feito, até então, por uma única pessoa. Então, edito, faço a gravação, o roteiro e tudo mais. Então, seja um apoiador desse canal. Em breve sai também o material para você, como você pode apoiar esse canal, esse trabalho. E que Deus continue abençoando a sua vida. Grande abraço, até a próxima. Deus te abençoe.